Há uma noite que não consigo esquecer. Não porque foi bonita, mas porque foi a noite em que o céu mudou qualquer coisa dentro de mim sem me pedir licença. Estava sentado no parapeito da janela. Lá fora estava frio. Daquele frio úmido que te entra pelos ossos sem avisar, e olhei para cima quase sem querer. E o que vi fez-me ficar completamente imóvel durante não sei quanto tempo. 7 pontos de luz, alinhados com uma precisão que parecia impossível de ser acidente. Não uma, não duas, 7. Em fila. Como se o universo tivesse decidido, naquela noite específica, mostrar-se de uma forma que não deixava margem para ignorar. Agora, antes que digas que és pessoa de ciência e que alinhamentos planetários são só astronomia, ouve-me. Eu também era assim. Cresci a achar que espiritualidade era para quem não conseguia lidar com a realidade, que falar de energia cósmica era coisa de pessoas que vendiam cristais em mercados de fim de semana. Não te estou a pedir que acredites em nada, estou a contar-te o que aconteceu. E o que aconteceu foi real. Naquela noite, enquanto olhava para aqueles 7 pontos no céu, senti qualquer coisa no peito que não consigo descrever de outra forma a não ser assim. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor que eu não sabia que existia. Não foi uma visão, não foi uma voz, foi uma certeza. Uma daquelas certezas que aparecem raramente na vida e que, quando aparecem, sabes imediatamente que são diferentes de tudo o resto. Sabes que o que sentiste ali não vai embora com o dia seguinte. O ar cheirava a terra molhada. Lá dentro, ouvia-se o barulho distante de alguém a ver televisão. E eu estava ali, completamente parado, com a sensação de que o tempo tinha abrandado especificamente para me dar espaço para perceber alguma coisa. Não sabia o quê. Ainda não sabia. Mas havia qualquer coisa a acontecer, qualquer coisa que estava em movimento, e eu estava a sentir isso na pele com a mesma clareza com que sentia o frio da noite nos braços. O que aprendi desde então é que estes momentos não chegam quando estamos prontos. Chegam quando o universo decide que já esperou o suficiente. E quando chegam, não batem à porta, entram. E a diferença entre as pessoas que saem transformadas destes momentos e as que saem iguais é uma única coisa: a disponibilidade para parar de fingir que não estão a sentir o que estão a sentir. Porque o céu não estava a mostrar-se para todos aquela noite. Estava a mostrar-se, ponto. E quem estava com os olhos abertos, viu. Quem estava com os olhos no telemóvel, não viu. Não porque o céu escolhesse uns em detrimento de outros, mas porque há uma diferença enorme entre estar presente e estar a ocupar espaço. E naquela noite eu estava presente, talvez pela primeira vez em muito tempo, e isso fez toda a diferença. Se isto está a ressoar contigo, se enquanto ouves isto sentes que há qualquer coisa familiar neste tipo de experiência, então já estás a perceber do que vou falar a seguir. Porque o que aconteceu naquela noite foi só o início. O que veio a seguir foi o que realmente me mudou. Se queres continuar a acompanhar esta história, subscreve o canal e deixa um gosto. Ajuda muito mais do que imaginas e garante que não perdes o que vem a seguir. Há uma pergunta que me perseguiu durante anos e que só aquela noite me obrigou a responder. Não era uma pergunta nova. Era, na verdade, a pergunta mais antiga que eu tinha. Quantas vezes na tua vida sentiste que algo estava prestes a mudar? Que havia qualquer coisa no ar que não conseguias nomear, mas que era completamente real. E depois, dias ou semanas mais tarde, a mudança aconteceu mesmo. E tu ficaste ali a pensar: eu sabia e não fiz nada. Isso aconteceu-me mais vezes do que gosto de admitir, e sempre da mesma forma. A sensação chegava primeiro. Depois vinha o racional a tentar convencer-me de que estava a imaginar. E por fim chegava a realidade a confirmar o que a sensação já tinha tentado dizer-me. O ciclo repetia-se, uma e outra vez, até aquela noite. Porque o que o céu me mostrou não foi uma previsão, não foi um mapa do futuro, foi um espelho. E no espelho estava uma pergunta que eu andava a evitar com uma dedicação quase profissional. O que é que eu tenho adiado que já não consigo justificar? Não o que adiava por falta de tempo, não o que adiava por falta de dinheiro.
o que adiava porque tinha medo de descobrir o que acontecia se finalmente avançasse. E essa pergunta sabe como chegou, não em palavras. Chegou como uma pressão no centro do peito, daquelas que aparecem quando o teu corpo já percebeu qualquer coisa que a tua cabeça ainda se recusa a admitir. Estava ali sentado, o frio a apertar, a ver aqueles pontos de luz alinhados com uma calma que não combinava nada com o que eu estava a sentir por dentro, e de repente foi como se tivesse ficado sem desculpas. Como se o universo tivesse decidido remover todos os ruídos que eu usava para não me ouvir a mim próprio. A televisão lá dentro parou. O silêncio chegou de repente. E nesse silêncio, ouvi. Não uma voz. Ouvi aquilo que eu já sabia e que tinha andado a fazer tudo para não escutar. Há pessoas que passam a vida inteira à espera do momento certo para começar. E o momento certo nunca chega porque elas próprias não o deixam chegar. Eu era uma dessas pessoas. E o céu, naquela noite específica, com aqueles 7 pontos alinhados numa precisão que ainda me arrepia quando penso nisso, o céu não me deu uma resposta. Deu-me algo muito mais difícil de ignorar. Deu-me a pergunta certa. E desta vez, sem o barulho habitual para me proteger dela, não tive outra opção, a não ser ficar com ela. Aquela pergunta que o silêncio me trouxe naquela noite não era simples. Era composta. Era como uma cebola com camadas que eu nunca tinha tido coragem de descascar até ao fim. E o que percebi, sentado ali com o frio a apertar e o céu a mostrar aquela geometria impossível, foi que cada um daqueles pontos de luz representava uma camada diferente. Não era misticismo. Era, de alguma forma, a coisa mais concreta que alguma vez senti. Deixa-me explicar melhor. Há partes de nós que passamos a vida a tratar como se fossem secundárias. A voz que fica presa na garganta quando há algo importante para dizer e não dizemos. O desejo que aprendemos a calar porque alguém nos ensinou, cedo demais, que desejar muito é perigoso. A vontade de crescer além do que conhecemos, que sufocamos debaixo da rotina, porque a rotina pelo menos é previsível. A necessidade de honestidade brutal conosco próprios, que adiamos porque a honestidade dói antes de ajudar. A intuição que nos avisa quando algo precisa de mudar, que ignoramos porque mudar dá trabalho. E aquele sussurro interior que só aparece no silêncio completo, aquele que a maioria das pessoas nunca chega a ouvir porque nunca para o suficiente para o escutar. Cada um daqueles 7 pontos no céu era uma dessas partes. E o que me fez ficar completamente imóvel não foi a beleza do espetáculo. Foi reconhecer, de repente e sem aviso, que eu tinha estado a negligenciar todas elas ao mesmo tempo. Não uma, não duas, todas, com uma eficiência quase admirável. A voz que guardei durante anos porque achei que ninguém queria ouvir. O desejo que aprendi a fingir que não existia. A vontade de ser mais do que era, que abafei debaixo de justificações que soavam razoáveis, mas que no fundo eram só medo com roupas diferentes. A honestidade que evitei porque era mais fácil continuar a funcionar do que parar para perceber se o que estava a fazer tinha algum sentido real. A intuição que ignorei vezes suficientes para deixar de confiar nela. E aquele silêncio interior que eu não visitava há tanto tempo que quase me tinha esquecido que existia. E então olhei para cima e perguntei, não em voz alta, internamente, qual delas estava a chamar com mais força naquele momento. Não esperava uma resposta, mas a resposta chegou de qualquer maneira. Chegou como aquelas coisas chegam quando paramos de as bloquear, de forma simples, direta e completamente inegável. E foi a que eu menos queria que fosse. O que me chamava com mais força era a honestidade, não com os outros, comigo. E isso foi mais difícil de receber do que qualquer outra coisa que aquela noite poderia ter trazido. Porque ser honesto conosco próprios não é uma declaração bonita que se faz ao espelho de manhã. É um processo que dói. É olhar para os padrões que repetimos e perceber que os repetimos porque nós os escolhemos, mesmo que inconscientemente. É admitir que algumas das histórias que contamos sobre a nossa vida servem mais para nos proteger do que para nos descrever com rigor.
E ali estava eu, sozinho com o frio, com o céu, e com essa conclusão que não pedi, mas que chegou de qualquer maneira. A sensação era estranha, não era confortável, mas havia nela qualquer coisa de limpo, de honesto precisamente, como quando abres uma janela que esteve fechada demasiado tempo e o ar entra de uma vez só, frio e direto e completamente necessário. Desconfortável no primeiro segundo, mas depois, inevitavelmente, melhor. O que aqueles 7 pontos de luz me estavam a mostrar não era uma resposta. Era o mapa de tudo o que eu tinha estado a evitar perguntar. E isso, percebo agora, era muito mais valioso do que qualquer resposta poderia ter sido. Mas espera, porque aqui é onde a história fica realmente estranha. Existe uma coisa que ninguém te diz sobre estes momentos de clareza, e é exatamente esta. A porta que eles abrem não leva para onde pensas. Eu estava ali convencido de que aquela noite me ia dar respostas, que ia perceber o que fazer a seguir, que ia sair daquele parapeito com um plano, ou pelo menos com uma direção clara. E em vez disso, o que aconteceu foi o oposto. A clareza que chegou não me mostrou um caminho, mostrou-me uma parede que eu próprio tinha construído, tijolo a tijolo, ao longo de anos, com tanto cuidado e tanta dedicação, que nem me tinha apercebido que estava a construir uma prisão. Cada desculpa razoável era um tijolo. Cada "agora não é a altura certa" era argamassa. Cada vez que me convenci de que estava a ser prudente, quando na verdade estava a ter medo, era mais uma camada. E o alinhamento naquele céu não me deu ferramentas para demolir a parede, fez algo muito mais desconcertante. Acendeu uma luz do outro lado, para que eu pudesse ver, pela primeira vez com total clareza, o que é que existia do outro lado daquela parede que eu tinha construído para me proteger. E o que vi do outro lado não era perigo. Era o caminho que eu tinha estado a evitar não por falta de coragem, mas por medo do que ia encontrar quando chegasse lá. O que ia encontrar era simples. Era eu próprio, uma versão de mim que eu ainda não tinha autorizado a existir. E isso, curiosamente, era a coisa mais assustadora de todas. Há pessoas que, quando ouvem isto, vão dizer que estou a exagerar, que uma noite a olhar para o céu não muda ninguém. E eu percebo isso. Dizia o mesmo antes daquela noite. Mas o que não consigo explicar de outra forma é o seguinte. Acordei no dia seguinte completamente diferente, sem ter dormido de forma diferente, sem ter tomado nenhuma decisão, sem ter feito absolutamente nada de concreto. A mudança não veio de fora, veio de dentro. E isso é precisamente o que me assustou mais, porque eu não sou o tipo de pessoa que acorda transformado. Sou o tipo de pessoa que acorda com a mesma lista de problemas de ontem, mais o cansaço de os ter carregado durante a noite. Sou o tipo de pessoa que lê sobre mudança interior e pensa com genuína desconfiança que isso é para outras pessoas. Pessoas mais abertas, mais sensíveis, mais disponíveis para esse tipo de experiência. Não para mim. E aqui está o que aprendi naquela manhã que se seguiu à noite do alinhamento. Essa separação que eu fazia entre as pessoas que sentem estas coisas e as que não sentem é completamente falsa. A diferença não é sensibilidade, é disponibilidade. Há pessoas que sentem tudo com uma intensidade enorme e passam a vida a chamar-lhe ansiedade, nervosismo, excesso de preocupação. Aprendem a suprimir isso porque ninguém lhes disse que podia ser outra coisa, que aquela antena que recebe demasiado não é um defeito de fabrico, é exatamente o contrário. Eu era assim. Acordava às 3 da manhã com a certeza de que algo estava errado sem conseguir identificar o quê. Sentia quando uma conversa ia correr mal antes de ela começar. Percebia mudanças nas pessoas à minha volta antes de elas próprias as perceberem. E durante anos tratei isso como um problema meu, como hipersensibilidade, como algo a controlar e a minimizar. Naquela manhã, com a memória daqueles 7 pontos ainda completamente vívida, percebi pela primeira vez que tinha passado anos a tentar apagar precisamente a parte de mim que estava mais acordada. E isso tem um custo. Tem um custo enorme que se vai acumulando de forma silenciosa, como juros que ninguém te avisou que estavam a crescer. O cansaço de fingir que não sentes o que sentes
É diferente de qualquer outro tipo de cansaço. É mais fundo, é mais persistente e é o único que não desaparece com o sono. O que o alinhamento fez naquela noite não foi criar em mim uma sensibilidade nova. Foi mostrar-me que a que eu já tinha não era o problema. Tinha sido sempre, o instrumento, e que eu andava a guardá-lo numa gaveta fechada à chave porque alguém, em algum momento da minha vida, me tinha convencido de que era demasiado barulhento para ser usado em público. Lembro-me de ficar sentado à mesa da cozinha nessa manhã, com um café que arrefeceu completamente sem que eu tivesse bebido mais de 2 goles, e de sentir qualquer coisa que não sentia há muito tempo. Não alegria, não alívio, algo mais específico do que isso. Era o peso a menos, como quando carregas uma mochila pesada durante horas e finalmente a pões no chão, e o teu corpo demora uns segundos a perceber que já não precisa de se segurar contra aquele peso. Era isso, um ajuste, como se alguma coisa dentro de mim tivesse mudado de posição e agora encaixasse melhor do que antes. E então o café arrefeceu completamente e eu finalmente bebi o frio e soube, sem sombra de dúvida, que o que vinha a seguir ia ser diferente. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que a pessoa que tinha sentado naquele parapeito na véspera não era a mesma que estava agora a olhar para o fundo de um copo de café frio numa manhã de semana vulgar, e isso, por si só, já era suficiente para continuar. Mas o que eu não esperava era o que aconteceu a seguir, porque o alinhamento não tinha acabado de trabalhar. Estava apenas a começar. Pensa nisto por um momento. Tens uma lupa e tens luz solar. Separadas, cada uma delas é inofensiva. A lupa é só vidro. A luz é só luz. Mas quando as juntas, quando concentras a luz através da lupa num único ponto, o que acontece é completamente diferente. O papel queima. E não demora muito. O alinhamento funciona exatamente assim. Não cria energia nova. Concentra a que já existe. E o que quer que já esteja ativo dentro de ti, qualquer coisa que já esteja em movimento, mesmo que seja lentamente, mesmo que seja quase imperceptivelmente, passa a arder com uma intensidade completamente diferente. No meu caso, o que estava ativo era precisamente aquilo que eu tinha passado anos a tentar ignorar. Aquele padrão que se repetia, aquela decisão que adiava, aquela verdade que evitava com uma criatividade que, honestamente, merecia ser aplicada a coisas mais úteis. E, de repente, depois daquela noite, já não era possível continuar a fingir que a neblina existia, porque a neblina tinha desaparecido. E sem ela, o que ficou era uma clareza que não pedia licença e não aceitava ser ignorada. Não foi confortável. Não te vou dizer que foi uma experiência bonita de início a fim. Foi desconfortável da forma específica em que é desconfortável olhares para algo que tinhas decidido não ver. A diferença entre o desconforto de evitar e o desconforto de enfrentar é esta. O primeiro dura enquanto durares a evitar, ou seja, potencialmente para sempre. O segundo dura exatamente o tempo que precisas para atravessar. E depois passa. O que o alinhamento retirou foi a neblina que eu usava como desculpa. E sem desculpa não havia forma de continuar a não agir. E foi nesse momento exato, nesse momento em que perdi a possibilidade de continuar a fingir, que algo dentro de mim cedeu, não de forma dramática, não com lágrimas ou revelações cinematográficas, com um simples pensamento que apareceu tão claramente que parecia ter sido dito em voz alta: já chega. E esse pensamento, pequeno e direto e sem qualquer dramatismo, foi o início de tudo o que veio a seguir. O pensamento já chega que apareceu naquela manhã não foi um grito, foi um sussurro. E é exatamente por isso que foi tão poderoso, porque os gritos passam, dissipam-se na adrenalina do momento e depois a vida volta ao mesmo. Mas os sussurros que chegam do sítio certo ficam, instalam-se e começam a trabalhar de forma silenciosa e constante, como água que encontra uma fenda na rocha e vai abrindo caminho sem pressa, mas sem parar. Nos dias que se seguiram àquela noite, comecei a notar coisas que sempre tinham estado ali,
mas que eu nunca tinha realmente visto. E aqui está o que é fascinante nisto. Não eram coisas novas, eram as mesmas coisas de sempre, as mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos padrões do dia a dia. Mas era como se eu tivesse mudado de ângulo, como quando rodam uma fotografia e de repente vês nela algo que não tinhas notado antes, não porque apareceu agora, mas porque o teu olhar finalmente encontrou a posição certa para o ver. A intuição que eu tinha andado a suprimir durante anos com uma disciplina quase militar, começou a aparecer de forma diferente, não como aquele ruído de fundo ansioso que eu conhecia, mas como algo mais limpo, mais direto. Uma manhã acordei com a certeza absoluta de que uma conversa que tinha estado a adiar há semanas precisava de acontecer naquele dia. Não sabia por quê. Não havia nenhuma razão lógica para aquele dia ser diferente de qualquer outro. Mas a certeza estava lá, sólida e quieta, como um objeto pousado numa mesa. Fiz a conversa, e foi exatamente o que precisava de ser. Não foi fácil, mas foi necessária. E depois dela, algo que tinha estado bloqueado durante meses começou a mover-se. Não de forma dramática, mas de forma real e mensurável. Isso aconteceu 3 vezes na semana a seguir ao alinhamento. 3 momentos em que soube algo antes de ter razão para saber. E nos 3 casos, quando segui essa informação, as coisas encaixaram de uma forma que não encaixariam se eu tivesse esperado pela lógica. A lógica teria dito para esperar, para planear melhor, para ter mais certezas antes de agir. E eu teria esperado, e teria perdido as 3 janelas. Há também os sonhos. Não te vou dizer que tive visões ou que recebi mensagens do universo enquanto dormia. Não foi assim. Mas os sonhos naquela semana tinham uma qualidade diferente. Eram mais nítidos, mais carregados de detalhe. E havia neles uma recorrência, uma imagem que aparecia de formas diferentes, mas que era sempre a mesma no fundo. Uma porta entreaberta, luz do outro lado, e eu parado à frente dela sem entrar. Não precisei de muito tempo para perceber o que aquela imagem significava. Já sabia. O que não sabia ainda era o que ia encontrar se finalmente atravessasse. E então, num desses dias da semana seguinte ao alinhamento, aconteceu algo que não esperava e que me fez perceber que a intuição aguçada não serve só para as grandes decisões. Serve também, e talvez principalmente, para as pequenas. Para as que parecem insignificantes, mas que, olhando para trás, eram exatamente o tijolo que faltava. Havia uma relação na minha vida que tinha estado a mudar de forma tão gradual que eu quase não tinha dado conta. Não uma relação romântica, uma amizade. Alguém que conhecia há muitos anos e com quem a ligação tinha ido ficando mais fina, mais formal, mais superficial, sem que nenhum de nós tivesse feito nada de dramático para que isso acontecesse. Era o tipo de coisa que acontece quando 2 caminhos começam a divergir e nenhuma das pessoas tem coragem de nomear o que está a acontecer. Naquela semana, depois do alinhamento, de repente vi isso com uma clareza que antes não tinha. Não porque alguma coisa tivesse mudado entre nós, mas porque eu tinha mudado o suficiente para finalmente ver o que já estava ali. A ligação estava a acabar. Não por conflito, não por traição, por evolução. Os 2 estávamos a tornar-nos pessoas diferentes, e o espaço que partilhávamos já não nos cabia a ambos da mesma forma. E aqui está o que é curioso. Em vez de isso me entristecer como esperava, trouxe qualquer coisa parecida com paz. Como quando percebes que uma dor que andavas a tratar como crônica tem na verdade uma causa identificável. Não desaparece de imediato, mas deixa de ser um mistério. E deixar de ser um mistério é o primeiro passo para deixar de doer. Percebi que estava a ser mais honesto com o que sentia do que alguma vez tinha sido. Não em voz alta, não ainda, mas interiormente naquele espaço onde as coisas começam antes de chegarem ao mundo. Estava a notar o que antes ignorava. Estava a sentir o que antes suprimia. Estava a deixar que a informação chegasse em vez de a bloquear antes de poder fazer o seu trabalho. E isso tinha um efeito que não esperava. Tornava tudo mais nítido.
Não mais fácil, necessariamente, mas mais nítido, como a diferença entre andar de olhos semifechados e andar de olhos completamente abertos. O caminho é o mesmo, os obstáculos são os mesmos, mas quando vês claramente, pelo menos sabes o que estás a enfrentar. E saber o que estás a enfrentar muda tudo. O que eu ainda não sabia era que a parte mais difícil ainda estava para chegar, e que ia chegar exatamente da forma que eu menos esperava. A parte mais difícil não chegou de forma dramática. Chegou numa mensagem de texto, 3 linhas, sem pontuação. E quando ali, senti o chão desaparecer por baixo de mim durante exatamente 2 segundos. Era do Gonçalo, alguém que tinha estado na minha vida durante quase uma década. Não a amizade que mencionei antes, que estava a acabar por evolução silenciosa. O Gonçalo era diferente. Era a pessoa que eu chamava quando as coisas corriam mesmo mal. Era a voz do outro lado às 2 da manhã, quando o mundo parecia demasiado pesado. Era o tipo de presença que não precisas de explicar porque simplesmente está lá. A mensagem dizia que precisava de falar comigo, que havia algo que andava a guardar há tempo demais, que já não conseguia continuar sem dizer. Li aquelas 3 linhas 4 vezes seguidas, cada vez com uma sensação diferente. Primeiro confusão, depois aquela intuição que tinha estado a afinar desde o alinhamento, que disse imediatamente que isto era sério. Depois uma estranheza que não consegui nomear bem. E por fim, algo que não esperava. Reconhecimento. Como se uma parte de mim já soubesse que esta conversa estava a chegar, mesmo sem ter tido nenhum sinal concreto de que estava. Isto é o que os alinhamentos fazem, percebo agora. Não criam situações novas. Revelam as que já existem, mas que estavam enterradas debaixo do ritmo normal das coisas. O Gonçalo não tinha mudado naquela semana. O que tinha mudado era a minha capacidade de receber o que ele precisava de dizer. E o universo, com aquela forma estranha que tem de sincronizar coisas, tratou de os juntar no momento exato. Combinamos encontrar-nos no dia seguinte, e nessa noite não dormi bem. Não por ansiedade, pelo menos não só. Mas porque havia uma espécie de vibração baixa e constante no peito, daquelas que aparecem antes das coisas importantes, não as urgentes, as importantes, que é diferente. Lembro-me de olhar para o teto durante um longo tempo naquela noite e de pensar em quantas conversas importantes tinha adiado na minha vida. Não por falta de oportunidade, por falta de disponibilidade interior para as ter. Porque as conversas importantes custam. Custam energia, custam vulnerabilidade, custam a exposição de partes de nós que normalmente mantemos guardadas com muito cuidado. E o alinhamento tinha feito qualquer coisa à minha disponibilidade para esse tipo de custo. Tinha baixado a resistência. Não eliminado, mas baixado o suficiente para que eu conseguisse estar presente de uma forma que antes não conseguia garantir. No dia seguinte, encontrei-me com o Gonçalo num café que os dois conhecíamos há anos. Cheirava a café torrado e havia música baixa que nenhum de nós ouvia. Ele chegou antes de mim, o que não era normal. Estava sentado com as mãos à volta de um copo de água, não de café, o que também não era normal. E quando me sentei à sua frente, vi qualquer coisa no rosto dele que só vês nas pessoas que carregaram algo durante demasiado tempo e finalmente chegaram ao limite do peso que conseguem suportar sozinhas. Não precisei de perguntar nada. Fiquei quieto. E ele começou a falar. O que o Gonçalo me disse naquele café naquela manhã não vou repetir aqui nos detalhes. Não porque seja demasiado pessoal para partilhar, mas porque não é minha história para contar em pormenor. O que posso dizer é isto. Era algo que ele andava a guardar há meses, uma situação que o estava a consumir por dentro sem que ninguém à sua volta soubesse. E ele não tinha dito nada porque tinha medo, não de julgamento, de deixar de parecer a versão de si próprio que as pessoas esperavam ver. Enquanto ele falava, aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido desta forma antes. Em vez de estar a pensar no que ia responder, em vez de estar a preparar as palavras certas ou a tentar encontrar a solução para o que ele estava a descrever, eu estava simplesmente a ouvir.
completamente presente, sem filtros, sem a parte da cabeça que normalmente está sempre a processar e a planear em paralelo. E ele reparou. A certa altura parou a meio de uma frase e disse de uma forma simples e direta que me ficou gravada: "Nunca me sentiste desta forma antes." Não foi uma acusação, foi uma constatação. E tinha razão. Eu nunca o tinha ouvido assim antes, não porque não me importasse, mas porque nunca tinha estado suficientemente quieto por dentro para que o ouvir fosse completo. Isso foi o efeito mais inesperado do alinhamento. Não a intuição aguçada, não os sonhos mais nítidos, não a clareza sobre as decisões. Foi isto: a capacidade de estar verdadeiramente presente numa conversa difícil com alguém que importa, sem fugir para dentro da minha própria cabeça, sem reduzir o que ele sentia a algo que eu conseguisse gerir confortavelmente. Saí daquele café diferente, não eufórico, não aliviado de forma simples, diferente de uma forma mais profunda que isso, como quando percebes que uma capacidade que não sabias que tinhas estado a perder voltou, e que a sua ausência custou mais do que tinhas percebido enquanto estava ausente. Mas o que aconteceu a seguir, nos dias que se seguiram àquela conversa, foi onde o alinhamento mostrou verdadeiramente o que era capaz de fazer. E não foi o que eu esperava, de forma alguma. O que aconteceu nos dias a seguir àquela conversa com o Gonçalo destruiu completamente uma crença que eu tinha carregado durante anos. A crença de que estrutura e rigidez eram a mesma coisa, que ter limites era o mesmo que ter muros, que ser organizado interiormente significava ser fechado. E a forma como essa crença foi destruída não foi através de uma grande revelação. Foi através de algo muito mais simples e muito mais difícil de ignorar. Foi através dos resultados. Deixa-me explicar. Depois daquela manhã no café, o Gonçalo não ficou melhor de um dia para o outro. As situações que ele estava a enfrentar continuavam lá. Os problemas não desapareceram porque finalmente os tinha dito em voz alta. Mas algo mudou nele que eu conseguia ver claramente. Havia menos peso na forma como se movia, menos tensão na voz quando falávamos, como se nomear o problema tivesse retirado a ele a capacidade de crescer no escuro. E eu comecei a perguntar-me se o mesmo se aplicava a mim, se as coisas que eu não tinha nomeado ainda, as decisões que não tinha tomado, os compromissos que não tinha assumido, se todas essas coisas estavam a crescer no escuro dentro de mim exatamente da mesma forma. A resposta, claro, era sim. E perceber isso com esta clareza específica foi o momento em que entendi o papel do planeta que eu mais tinha temido naquele alinhamento. Não o que representa a expansão, nem o que representa a clareza súbita, nem o que representa mudança inesperada. O que representa a estrutura, raízes, a capacidade de transformar uma intenção numa realidade que dura. Durante anos associei esse tipo de energia à limitação, à responsabilidade pesada, a escolhas que fecham portas. Mas o que comecei a perceber naqueles dias depois do café com o Gonçalo foi que eu tinha estado a confundir duas coisas completamente diferentes. A estrutura que aprisiona é a que é imposta de fora, a das obrigações que não escolhemos, a dos papéis que representamos sem acreditar neles. Mas a estrutura que liberta é a que construímos de dentro para fora. A que nasce de perceber o que queremos realmente e de criar as condições para que isso exista de forma sustentável. E a diferença entre as duas não está no que constroem, está no que partem. Havia uma área específica da minha vida onde esta confusão tinha feito mais dano. O trabalho. Não no sentido de carreira ou de ambição, no sentido mais básico do que eu fazia todos os dias e de como me sentia enquanto o fazia. Tinha estado numa situação durante mais tempo do que era saudável, não porque fosse insuportável, porque era suficientemente confortável para não justificar a perturbação de mudar, mas suficientemente errada para me deixar com aquela sensação constante de estar a viver ligeiramente ao lado de mim próprio. Conheces essa sensação? É como usar roupa que quase te serve. Podes usá-la. Funciona. Mas há sempre qualquer coisa que não está bem,
uma manga demasiado comprida, um colarinho que aperta ligeiramente, um peso que não está distribuído da forma certa. E começas a achar que é normal sentir isso, que é assim para toda a gente, que a sensação de quase, mas não completamente, é apenas a condição humana. Não é. Mas demora tempo a perceber isso, e demora ainda mais tempo a fazer algo em relação a isso. O alinhamento não me disse o que fazer com essa situação. Não chegou com instruções, mas fez qualquer coisa que nenhuma quantidade de reflexão intelectual tinha conseguido fazer antes. Tornou impossível continuar a fingir que a sensação não existia. Tornou a desculpa de que não era o momento certo completamente indefensável. E tornou a pergunta que eu tinha evitado durante tanto tempo impossível de continuar a adiar. Que versão de mim é que eu quero que exista daqui a algum tempo? Não a mais segura, não a mais provável, a mais verdadeira. E a resposta chegou não como uma decisão, mas como um reconhecimento. Como quando encontras um objeto que perdeste há tanto tempo que já não te lembravas de ter sentido a sua falta, mas quando o encontras, sabes imediatamente que era teu. Era assim. Não novidade, reconhecimento. O que me faltava não era clareza sobre o que queria. Essa clareza tinha estado sempre lá, debaixo de todas as camadas de precaução e razoabilidade e maturidade responsável. O que me faltava era a honestidade de admitir que já sabia. E a estrutura, essa energia que eu tinha temido durante tanto tempo como se fosse uma prisão, era exatamente o que me ia permitir transformar esse reconhecimento em algo real, em vez de ser mais um pensamento bonito que desaparecia com o dia seguinte. Percebi nessa tarde, enquanto andava sem destino específico pelas ruas com o sol a começar a baixar e o ar a cheirar ao fim do dia, que havia uma diferença fundamental entre decidir e comprometer. Decidir é fácil, fazemo-lo dezenas de vezes por dia. Comprometer é diferente. Comprometer é quando a decisão passa a fazer parte do que és, em vez de ser apenas algo que pensas. E eu nunca me tinha comprometido de verdade com a versão de mim que sabia que existia do outro lado daquela parede que tinha construído. Mas aqui está o que mudou naquele momento, naquela tarde, com o sol a desaparecer e o frio a começar a voltar. Pela primeira vez, a ideia de comprometer não me deu vontade de fugir. Deu-me vontade de perceber como se faz. E isso, aprendi depois, é o princípio de tudo. O que veio a seguir foi o teste real, e nenhuma parte de mim estava preparada para ele. O teste chegou às 2 da manhã com o som do telemóvel a vibrar em cima da mesa de cabeceira. Não foi uma chamada, foi uma notificação. E quando peguei no telemóvel, com os olhos ainda meio fechados, e vi o que estava no ecrã, acordei completamente num segundo. Era uma oportunidade. A oportunidade, aquela que eu tinha estado a considerar em abstracto durante meses, como se fosse uma fantasia segura que nunca precisaria de se tornar real. Não vou entrar nos detalhes específicos, porque o que importa não é o que era a oportunidade. O que importa é o que ela representava. Era exatamente o tipo de coisa que eu tinha estado a dizer que queria. O próximo passo real. Não o mais seguro, não o mais confortável, o mais verdadeiro. E chegou às 2 da manhã como uma intrusa que não pediu licença para entrar. Fiquei a olhar para o ecrã durante não sei quanto tempo. O quarto estava escuro e silencioso. Havia aquele silêncio específico das horas da madrugada que é diferente de todos os outros silêncios. Mais denso, mais honesto, sem o barulho de fundo do dia para preencher os espaços. E naquele silêncio, a oportunidade estava ali pousada no ecrã do meu telemóvel, a olhar para mim da mesma forma que eu estava a olhar para ela. E o que senti naquele momento não foi entusiasmo. Foi terror. Um terror limpo e direto e completamente inegável. Não o terror de falhar. Esse eu conhecia bem, e já não me assustava tanto. Era outro. Era o terror de ter o que quero e descobrir que não sei o que fazer com isso. Há uma coisa que ninguém te diz sobre perseguir aquilo que realmente queres. O momento em que se torna real é simultaneamente o momento mais emocionante
e o mais assustador da tua vida. Porque até esse momento, o que queres existe num espaço protegido onde ainda não pode falhar, porque ainda não é real. É uma ideia, uma possibilidade, uma versão de futuro que podes visitar quando queres e sair quando fica desconfortável. Mas, quando se torna real, esse espaço protegido desaparece e não há volta atrás do real. Pousei o telemóvel com o ecrã virado para baixo, fechei os olhos e fiz a única coisa que me ocorreu naquele momento. Fiquei quieto, completamente quieto, sem tentar resolver, sem tentar planear, sem tentar convencer-me de nada em nenhuma direção, apenas quieto. E naquele silêncio aconteceu qualquer coisa que só consigo descrever assim. A resposta já estava lá. Não chegou. Já estava. Como uma roupa que estava dobrada numa gaveta há muito tempo, esperando que eu finalmente precisasse de a usar. Não precisei de pensar qual era a resposta certa. Precisei apenas de parar de pensar o suficiente para a sentir. A intenção que eu andava a guardar havia meses, aquela que regressava sempre que era honesto comigo próprio, aquela que não era a mais segura nem a mais lógica, mas que era a mais verdadeira, estava ali intacta. Não tinha desaparecido. Não tinha mudado. Tinha apenas esperado. Com uma paciência que honestamente eu não merecia. E perceber isso às 2 da manhã com o telemóvel virado ao contrário em cima da mesa de cabeceira foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Não porque tomei uma grande decisão naquele instante, mas porque finalmente parei de fingir que não sabia qual era. Agarrei no telemóvel, escrevi uma resposta curta, disse que sim, pus o telemóvel de lado e dormi melhor do que tinha dormido em meses. O que aprendi naquela noite foi isto: a intenção verdadeira não precisa de ser construída. Já existe. O teu único trabalho é criar silêncio suficiente para a ouvir. E depois, quando a ouves com clareza, o único passo que te é pedido não é resolver tudo de uma vez. É apontar na direção certa. Só isso. O resto vem depois, passo a passo, e sempre no tempo que precisa de ser. A bússola não te mostra o caminho inteiro. Mostra só o norte. E saber onde fica o norte quando realmente sabes é suficiente para começar a andar. Na manhã seguinte acordei cedo. Havia luz a entrar pelas persianas e o ar cheirava aquele cheiro específico das manhãs em que algo mudou. Não consigo explicar melhor do que isso. É um cheiro que não existe literalmente. É uma qualidade do ar que só percebe quem já sentiu. E eu senti. Fiz café. Sentei-me. E em vez de pegar imediatamente no telemóvel como era o meu hábito de sempre, fiquei a olhar pela janela durante alguns minutos, sem fazer nada. Só a ver a luz da manhã a mudar lentamente, a sentir o copo quente entre as mãos, a deixar que o momento fosse apenas o momento, sem o apressar para o seguinte. E foi nesse espaço quieto, nessa manhã que ainda não tinha começado a correr, que entendi algo que não tinha conseguido formular antes. Não precisava de saber como tudo ia acontecer. Precisava apenas de ser honesto sobre a direção. A clareza sobre o caminho inteiro não é uma condição para começar. É uma recompensa que vai chegando à medida que avanças. E quem espera por ela antes de dar o primeiro passo nunca chega a recebê-la. Mas há um detalhe daquela manhã que mudou tudo o que veio a seguir. E que eu ainda não te contei. O detalhe daquela manhã que ainda não te contei foi isto. Quando finalmente peguei no telemóvel, havia uma segunda mensagem. Não da mesma pessoa. De alguém completamente diferente. Alguém que não falava comigo há mais de 1 ano. E o conteúdo dessa mensagem fez-me perceber que o que estava a acontecer não era coincidência, era padrão. E os padrões, quando os começas a ver, não consegues deixar de os ver em todo o lado. A mensagem era da Beatriz. Não precisas de saber tudo sobre quem ela era para mim. O suficiente é isto. Havia uma situação entre nós que tinha ficado mal resolvida. Não um conflito dramático. Não um desentendimento que desse para um filme. Era pior do que isso. Era aquele tipo de coisa que fica suspensa no ar sem nunca chegar a cair. Uma conversa que devia ter acontecido e não aconteceu. Uma verdade que os dois sabíamos e nenhum dos dois disse. E depois o tempo passou e a vida continuou.
e aquilo ficou ali, suspenso, como uma janela entreaberta que nenhum dos dois fechava nem abria completamente. A mensagem dela era curta. Dizia que estava a pensar em mim, que esperava que eu estivesse bem, que havia qualquer coisa que queria dizer há muito tempo, mas que nunca tinha encontrado a forma certa. Li aquilo 3 vezes, e em cada vez que li, senti qualquer coisa diferente. Primeiro surpresa, depois aquela familiaridade estranha de reconhecer algo que andava esquecido. E por fim, uma resistência. Não a Beatriz, a mim próprio, porque o que senti a seguir foi o impulso antigo, o de responder de forma vaga e amigável e segura, o de deixar as coisas exatamente onde estavam, mas com um sorriso por cima para que parecessem resolvidas. E aqui foi onde o alinhamento me testou de verdade, porque a versão antiga de mim teria escrito uma resposta que não dizia nada, uma resposta que mantinha tudo igual enquanto fingia que avançava. Mas eu já não era completamente essa versão. Tinha dito que sim à oportunidade na véspera às 2 da manhã. Tinha admitido para mim próprio a intenção que andava a guardar. Tinha parado de fingir que não sabia o que queria, e agora o universo estava a verificar se eu tinha aprendido a lição apenas para as coisas fáceis ou também para as difíceis. Fechei a mensagem da Beatriz, não porque não ia responder, mas porque precisava de pensar primeiro sem o peso do ecrã à minha frente. Levantei-me, enchi novamente o copo de café que já estava frio outra vez e fiquei de pé junto à janela a olhar para a rua lá embaixo. Havia pessoas a passar, cada uma delas no seu ritmo, no seu mundo, completamente alheias ao que se passava naquele andar, e eu estava ali a olhar para elas e a pensar numa coisa muito específica. Quantas delas estavam neste momento exato a evitar uma conversa que devia ter acontecido? Quantas delas tinham uma Beatriz, uma janela entreaberta, uma verdade suspensa no ar? A resposta, obviamente, era quase todas, porque é assim que funciona. Não porque as pessoas sejam cobardes ou desonestas, mas porque ninguém nos ensina a ter estas conversas. Ensinam-nos a ser educados, a não criar conflito, a deixar as coisas passar quando a alternativa é o desconforto. E ao longo do tempo vamos acumulando janelas entreabertas até que a casa inteira tem corrente de ar e já não sabemos de onde vem. Voltei para a mesa, peguei no telemóvel e desta vez escrevi o que era verdade. Não a versão polida, não a versão que soava bem, a versão que eu teria escrito se soubesse com certeza que nada podia correr mal. E depois de a escrever, antes de a enviar, li-a uma vez. E não a mudei, enviei-a como estava. O que a Beatriz respondeu não vou repetir aqui. O que posso dizer é que a conversa que se seguiu durou horas e que no fim dela aquela janela entreaberta estava finalmente fechada. Não selada para sempre. Fechada da forma correta, com intenção, com honestidade, com as palavras certas ditas no momento em que ainda havia espaço para as dizer. E o que senti depois dessa conversa não foi alívio imediato. Foi algo mais lento do que isso, como quando o teu corpo descobre que pode finalmente largar uma tensão que tinha estado a segurar há tanto tempo que já não a reconhecia como tensão. Só reconhece depois de largar. Mas o que me ficou daquele dia não foi só a conversa com a Beatriz. Foi perceber que eu tinha entrado naquele dia completamente diferente de como teria entrado antes do alinhamento. Não porque tivesse mudado tudo, mas porque tinha parado de entrar nos dias com os olhos do passado. Tinha parado de assumir que o que ia acontecer era igual ao que tinha sempre acontecido. E essa mudança de expectativa, aparentemente pequena, aparentemente apenas interior, tinha mudado completamente o que foi possível naquele dia, porque a Beatriz tinha enviado mensagens antes. Não exatamente assim, mas mensagens. E eu tinha respondido da forma antiga. Tinha mantido tudo igual. Tinha fechado a porta que ela entreabriu porque era mais fácil do que atravessá-la. Desta vez não. Desta vez eu estava diferente. E por isso o dia foi diferente. E por isso a conversa foi diferente. E por isso aquela janela finalmente fechou. O que isto me ensinou sobre como entrar nos dias foi algo que nunca tinha conseguido formular tão claramente antes. Não és o mesmo a cada dia que passa. Mudas, lentamente,
invisivelmente, mas mudas. O problema é que a maioria das pessoas entra em cada dia nova com as expectativas do dia anterior. Como se colocassem os óculos errados todas as manhãs e depois se admirassem de não conseguir ver bem. Eu tinha estado a fazer isso durante anos, a acordar com a certeza silenciosa de que hoje seria como ontem, que as mesmas portas estariam fechadas, que as mesmas conversas seriam impossíveis, que o mesmo momentum ou a falta dele continuaria. E essa certeza tornava-se uma profecia que se cumpria a si própria. Porque quando esperas o mesmo, filtras inconscientemente tudo o que é diferente. E o diferente estava sempre lá. Eu é que não o deixava entrar. O alinhamento não me deu coisas novas. Tirou-me os óculos errados. E sem eles, o mesmo dia parecia completamente diferente. Tinha as mesmas horas, as mesmas ruas, as mesmas pessoas. Mas eu estava a vê-lo com olhos que finalmente correspondiam a quem eu estava a tornar-me, em vez de quem eu tinha sido. E isso mudou o que foi possível, de forma simples, direta e completamente real. O que ainda não sabia naquele momento era que faltava uma peça, a mais inesperada de todas, e ia chegar de onde eu menos esperava. A peça que faltava chegou de onde eu menos esperava e da forma mais simples que podes imaginar. Não foi uma mensagem, não foi uma conversa. Foi um momento completamente silencioso que aconteceu enquanto eu estava a fazer algo completamente banal. Estava a lavar a louça, com água quente a correr pelas mãos, o som do prato a pousar no escorredor, a luz da tarde a entrar pela janela da cozinha em ângulo baixo, daquele ângulo que só existe durante uns minutos antes de o sol desaparecer mesmo. E de repente, sem aviso, sem preparação, sem nenhuma razão que eu consiga explicar logicamente, percebo algo que tinha estado à minha frente durante todo este tempo, durante semanas, desde aquela noite no parapeito da janela, a olhar para o alinhamento no céu. Eu tinha estado a processar tudo o que aconteceu como se fosse uma sequência de eventos externos. A conversa com o Gonçalo, a oportunidade às 2 da manhã, a mensagem da Beatriz, os sonhos, a intuição aguçada. Cada coisa era algo que tinha chegado de fora e que eu tinha respondido, como se eu fosse uma pessoa que reage a estímulos, como se o alinhamento fosse uma força que agia sobre mim. Mas ali, com as mãos na água quente e a luz a desaparecer lentamente, percebi que tinha estado a ler tudo ao contrário. Nada daquilo tinha chegado de fora. Tudo aquilo já estava dentro. O Gonçalo já precisava de falar antes do alinhamento. A oportunidade já existia antes do alinhamento. A situação com a Beatriz já estava suspensa antes do alinhamento. A minha intuição já estava lá antes do alinhamento. Eu é que não estava disponível para nada disso. Eu é que tinha os óculos errados. Eu é que estava a filtrar tudo o que contradizia a narrativa confortável que tinha construído sobre a minha vida. O alinhamento não trouxe nada novo. Partiu qualquer coisa que estava no caminho, como quando remove um obstáculo de um rio e a água não começa a fluir porque o obstáculo desapareceu. A água já fluía, já havia corrente. O obstáculo é que não deixava ver isso. E aqui está o que me ficou desse momento junto à janela da cozinha com a luz a mudar e a água a arrefecer nas mãos. A versão de mim que eu andava à procura não estava do outro lado de nenhuma porta, não precisava de ser construída. Estava ali, tinha estado sempre ali, debaixo de tudo o que eu tinha acumulado por cima para me proteger de a ser completamente. Isso foi a clareza mais súbita e mais limpa de todo este processo. Não foi gradual, não foi construída peça a peça, ao longo de dias. Chegou de uma vez, inteira, como aquelas verdades que quando chegam, não consegues perceber porque demoraste tanto a vê-las. São sempre óbvias depois, nunca antes. Fechei a torneira, sequei as mãos e fiquei ali parado durante uns segundos a deixar que aquilo se instalasse. Não havia nada a fazer naquele momento. Não havia nenhuma ação a tomar, nenhuma decisão a executar, nenhum próximo passo urgente. Era apenas um reconhecimento, simples, direto, completo.
E esse reconhecimento tinha um peso diferente de todos os outros que tinham chegado naquelas semanas. Os outros tinham chegado com urgência, com a sensação de que havia algo a resolver. Este chegou com calma, com a quietude específica das coisas que já não precisam de ser provadas porque são simplesmente verdadeiras. Percebi que as duas forças do alinhamento que produzem clareza súbita, aquela que governa o pensamento e aquela que provoca a ruptura, não tinham trabalhado em momentos dramáticos. Tinham trabalhado exatamente ali, numa tarde vulgar, com água morna nas mãos e luz a desaparecer pela janela. A verdade mais importante não tinha chegado num momento cinematográfico. Tinha chegado quando finalmente havia silêncio suficiente para a receber. E isso, percebi, era a última coisa que o alinhamento tinha para me mostrar. Que as grandes claridades não escolhem os grandes momentos. Escolhem os momentos em que estás suficientemente quieto para as ouvir. E criar esses momentos de quietude não é luxo. É o trabalho mais importante que existe. Voltei a sentar-me à mesa da cozinha. Estava a escurecer lá fora. O dia tinha sido cheio de coisas e, ao mesmo tempo, tinha sido completamente silencioso por dentro, de uma forma que não conseguia explicar, mas que era real. E pensei naquela noite no parapeito, semanas antes, com o frio nos braços e os 7 pontos de luz no céu, e no quanto tinha mudado desde então. Não tinha mudado tudo. Não tinha resolvido tudo. Havia ainda coisas por fazer, conversas por ter, passos por dar. O caminho não tinha acabado naquelas semanas. Tinha apenas começado de verdade. E começar de verdade é diferente de começar. Quando começas de verdade, sabes que é sério. Sabes que não vai ser simples. E avanças na mesma. Não porque tens certeza de que vai correr bem, mas porque finalmente percebeste que não avançar tem um custo muito maior do que falhar. Aquela noite não precisou de ser especial. Fiz jantar. Lavei a louça outra vez. Fui dormir a uma hora razoável. E enquanto fechava os olhos, sem nenhum alinhamento no céu para me guiar, sem nenhuma notificação urgente no telemóvel, sem nenhum momento dramático de revelação, sabia com uma clareza simples e completa que era diferente. Que aquele processo, iniciado por 7 pontos de luz numa noite fria, tinha chegado a qualquer coisa que não era um fim. Era uma base, a partir da qual tudo o que vinha a seguir podia ser construído de forma real, honesta e duradoura. E é isto que um alinhamento faz quando o recebes com abertura em vez de pressão. Não te transforma. Revela-te. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. A transformação é exterior, é barulhenta, precisa de ser mantida com esforço. A revelação é interior, é quieta, e uma vez acontecida, não pode ser desfeita. O que viste, não consegues deixar de ver. O que soubeste, não consegues deixar de saber. E isso, ao contrário de quase tudo o resto na vida, não tem prazo de validade. A moral de tudo o que te contei é simples, mas não é fácil. Não somos pessoas que precisam de ser consertadas. Somos pessoas que precisam de parar de tapar o que já existe. O que procuras na tua vida, aquela versão mais honesta, mais presente, mais alinhada contigo próprio, não está algures no futuro à espera de ser construída. Está debaixo de tudo o que acumulaste por cima para te proteger de a ser completamente. O único trabalho real é remover o que está no caminho. E isso começa sempre com uma coisa apenas: honestidade, silenciosa, discreta, sem audiência. A honestidade que tens contigo próprio quando não há ninguém a ver. E agora, pergunto-te, há uma coisa na tua vida que tu já sabes que precisas de mudar? Uma janela entreaberta, uma conversa adiada, uma intenção que continua a regressar e que tu continuas a ignorar porque a desculpa que tens parece suficientemente razoável. Qual é essa coisa? Escreve nos comentários. Não para mim, para ti. Porque às vezes é preciso dizê-la em voz alta para perceber que já não consegues continuar a fingir que não existe. Se esta história ressoou contigo, deixa um gosto e subscreve o canal. Ajuda muito mais do que imaginas e garante que continues a acompanhar o que vem a seguir.